Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Eu sou o professor Antônio dos Santos e nessa nossa primeira aula a gente vai falar sobre o Barroco. Falar um pouco do contexto histórico, o Barroco europeu, o Barroco no Brasil. Vamos falar as características do Barroco, citar alguns exemplos de obras, né, do Barroco no Brasil e tentar esclarecer aí um pouco dessa arte, né? Não só uma escola literária, mas um estilo, né? Um estilo diferenciado e uma arte diferenciada. Então vamos lá, pessoal, nessa aula, falando do Barroco. Então, para começar, o que é Barroco? No século XVIII, a palavra Barroco começou a ser associada a tudo que era irregular, extravagante ou desigual, principalmente refere-se às obras artísticas que surgiram após o período do Renascimento. Então, pessoal, tudo que era irregular, extravagante, tem a ver com o barroco, certo? É o estilo artístico, é caracterizado por exuberância, excesso de... Vou botar aqui. Excesso de ornamentos, o que apresentava um grande contraste ao Renascimento, cujas formas eram simples. Então, no Renascimento era tudo simples e harmônico. Já no Barroco, exuberante e excessivo, certo? O Barroco foi um período estilístico e filosófico da história da sociedade ocidental, ocorrido durante os séculos XVI e XVII na Europa e no nosso Brasil no final do século XVII e XVIII, começo do século XVIII, né, na América. Inspirado no fervor religioso, que a gente vai falar mais na frente, né, na passionalidade. E aí ele surgiu com o intuito de resgatar as ideias teocentristas, né? A gente vai falar também o que é o teocentrismo, e conter a reforma protestante. Também vamos falar da reforma protestante mais na frente. Martinho Lutero. O contexto histórico, pessoal, as manifestações barrocas têm como contexto histórico a ocorrência da reforma e da contra-reforma, aos quais agitaram sobretudo a Europa a partir do século XVI. Insatisfeito com os poderes supremos da Igreja Católica, Martim Lutero, certo? Baseado na fé e no conhecimento dos textos bíblicos. Então, essa reforma protestante nada mais foi do que começou através de Martin Lutero, essas teses que ele criou questionando o poder da igreja. A igreja nesse tempo era, vamos dizer assim, o teto do poder, né? Tudo que a igreja falava era para ser seguido. Ninguém questionava a igreja. A fé acima de tudo. É como se a igreja, tudo que a igreja diz é o certo. Não tem nada errado que a igreja fala nesse tempo, nesse período. E já o Martin Lutero não seguia a doutrina da igreja católica, do cristianismo, e passou a criticar. Então, foi essa crítica foi que gerou essa reforma, essa revolta.
que foi a Reforma Protestante. Havia nessas terras questionamentos, né? Por exemplo, acerca do extremo poder do Papa na hierarquia eclesiástica, além de argumentos contrários à não representação das imagens de figuras religiosas, como os santos. A esse movimento de contestação deu-se o nome de Reforma Protestante ou Luteriana. Luteriano porque o nome do cara era Martinho, né? Era o Lutero, Martinho Lutero. Aí surgiu o nome Luteriano. Como contraponto a esse movimento reformista, a cúpula da Igreja Católica iniciou o movimento intitulado Contra-Reforma. Então, a Igreja, para reverter essa imagem que o Martin Lutero, né, pôs em relação a ela iniciou uma contra-reforma, em que estabelecia mudanças internas a fim de barrar o descontamento com o catolicismo. O povo perdeu um pouco a fé na igreja. Alguns se rebelaram em relação à igreja, eles estavam deixando de ser. Então, isso estava afastando os fiéis. Né? E a igreja resolveu contra-atacar, né, a reforma protestante. Por isso foi criada uma contra-reforma. Criaram as medidas de expansão, né, de sua doutrina, procuraram levar a doutrina a mais pessoas, né, a uma distância maior, com a Companhia de Jesus, responsável pela catequização, principalmente dos povos indígenas, além de que lançaram medidas de perseguição, né? Como o Tribunal do Santo Ofício, que instituiu a Inquisição, né, como forma de punição. Então, a igreja procurou, né, pressionar mais ainda os fiéis e os que tinham sido desligados da igreja. Aqueles que se desviassem, né, do catolicismo seriam perseguidos, né, e levados ao julgamento, vamos dizer assim. Nesse contexto de embates religiosos, ao mesmo tempo em que havia o florescimento das ideias humanistas difundidas pelo Renascimento, o Barroco surgiu com a expressão artística símbolo dessa efervescência, que ora pendia para o extremismo religioso, ora para o culto à razão e à cultura clássica. Assim, o Barroco, sintetizando as contradições de sua época e as da própria Igreja Católica, manifestou características também contraditórias, como, ao passo em que cultivou a crença na eternidade da vida, e o espírito renascentista esperto carpe diem, também expressou a cor cristã. Não é por acaso, pessoal, que os escritores desse período utilizam muito antítese, certo? E paradoxo, né? Que são coisas contraditórias, vamos dizer assim. É uma contradição. Então, tem muito na literatura barroca, antítese e paradoxo. Nas artes plásticas, por sua vez, as esculturas refletiam a opulência dos santos e dos altares, para enaltecer o poder da igreja, em contraponto ao protestantismo. Então, pessoal, a arte barroca em si era voltada a movimentos exuberantes, tudo feito para enaltecer a igreja, enaltecer a fé, né? Você poderia observar, mas nunca encontrar, vamos dizer assim, nunca chegar ao patamar daquilo. Aquilo era algo grandioso, só era para ser observado e idolatrado. Temos frequente, pessoal, na literatura barroca, que fugacidade da vida, instabilidade das coisas, morte, expressão da efemeridade das coisas, concepção do tempo como agente da morte e da dissolução das coisas, castigo como decorrência do pecado, arrependimento, narração de cenas trágicas, erotismo,
misticismo, apelo à religião. Então, aqui são temas frequentes que tem dentro da literatura barroca, certo? E são coisas que a gente vai encontrar numa obra do barroco, né? Numa obra literária do barroco. Então, pessoal, falar um pouco aqui das características do barroco. Então, voltando lá no que a gente falou já no contexto histórico, a gente vai entrar um pouco mais na arte da Contra-Reforma. A ideologia do barroco é fornecida pela arte da Contra-Reforma. Em nenhuma outra época se produziu em quantidade de igrejas, certo? Capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor a eliminação. Então, pessoal, aquilo que eu falei, né, é algo para se enaltecer, né? Foi feita para o cristão se impressionar, mas nunca está no mesmo nível de uma imagem, de uma igreja, de uma capela, de uma estátua de um santo. Então, tudo é grandioso, é para o fiel só realmente idolatrar, nada mais. Conflito entre corpo e alma. O Renascimento definiu-se pela valorização do profano, pondo em voga o gosto pelas satisfações mundanas. Os intelectuais barrocos, no entanto, não alcançam tranquilidade agindo de acordo com essa filosofia. A influência da Contra-Reforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida eterna em contraposição com a vida terrena, e do espírito em contraposição com a carne. Na visão barroca, não há possibilidade de conciliar essas medidas. Ou se vive a vida sensualmente, ou se foge do gozo humano e se alcança a eternidade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ou você aproveita a vida do que você quer, né? Sem ir para o reino dos céus, vamos dizer assim, ou você abandona tudo que tem de vamos dizer, prazeroso na Terra e vai ser salvo no final. É basicamente isso que ele diz aqui, que é como se fosse uma escolha. Você não pode aproveitar isso, né? É o que a igreja passa para os fiéis. Você não pode aproveitar, vamos dizer, a beleza da vida, as coisas boas que a gente tem na Terra, que na visão da igreja é algo profano, é algo ruim, mas para o ser humano dá prazer. E aí tem que escolher entre o prazer ou a vida eterna. A tensão de elementos contrários causa um artista com uma profunda angústia após arrojar-se nos prazeres mais radicais. Ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as delícias da vida. Então, pessoal, nessa parte aqui, que é da literatura barroca, que é o que expressa na literatura barroca, mostra antítese e paradoxo sempre, porque é uma contradição, porque quando você fala assim, ora você ajoelha diante de Deus, ora você aproveita o delício da vida. É um ou é outro, é um contraditório com o outro. É o que mostra nas obras, na maioria das obras do barroco, que é o conflito entre o corpo e a alma. Ou você escolhe a alma, ou você escolhe o corpo, ou você vai para o lado de aproveitar a vida, que é o profano para a igreja, que é o profano, né, para a religião, ou você esquece tudo que tem de, de bom, vamos dizer assim, de aproveitar, de ser feliz,
e espera a vida eterna, só na solidão. Assim. O tema da passagem do tempo é muito parecido com o conflito entre corpo e alma. Né? O homem barroco assume consciência integral que se refere à fugacidade da vida humana, enfermidade. O tempo veloz é avassalador, tudo destrói em sua passagem. Por outro lado, diante das coisas transitórias, instabilidade, surge a contradição. Vivê-las antes que termine, ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. É a mesma coisa do corpo e alma. Você vive antes que ela termine, né? Você aproveita, vive, que é o que está dizendo aqui, ou você renuncia tudo e se entrega à eternidade. Então, é o tema da passagem do tempo. Eu prefiro aproveitar. Forma tumultuosa. O estilo barroco apresenta uma forma conturbada, decorrente da tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Daí a frequente utilização de antítese, paradoxos e inversões, estabelecendo uma forma contraditória, dilemática. Além disso, a utilização das interrogações revela as incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão de frases, a sua tentativa na conciliação dos elementos opostos. Então, pessoal, o estilo barroco, como a gente já tinha falado lá no início, apresenta uma forma conturbada, certo? Decorrente de tensão causada pela oposição, a oposição vai ser a utilização de antítese, de paradoxo, né? Inversão, que é a inversão de frases uma com a outra, estabelecendo sempre, quase sempre, uma forma contraditória, certo? Aí, pessoal, temos o cultivo. O cultivo caracteriza-se pelo uso de linguagem rebuscada, culta, extravagante, repleta de jogos de palavras e de emprego abusivo de figuras de estilo, que são as figuras de linguagem, como a metáfora e a hipérbole. A metáfora nada mais é que uma comparação, e a hipérbole é o exagero, são aquelas palavras que na frase demonstram o exagero. Aí, veja um exemplo da poesia cultista, ao braço do menino Jesus e Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Aí é um trecho, né, de Gregório de Matos, para vocês verem aí, se familiarizando com o estilo barroco. Temos o conceptivo, o conceptivo ocorre principalmente na prosa, é marcado pelo jogo de ideias de conceito, seguindo um raciocínio lógico, nacionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa, com o intuito, forma rigorosa, com o intuito de convencer e ensinar. Veja um exemplo de prosa conceptista. Para o homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho externo, não se pode ver por falta dos olhos e olhos. Se tem espelho e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mista é luz, a mista é espelho e a mista é olhos. Padre Antônio Vieira. Mista é a necessidade, né, a precisão. Então, logo, preciso de luz, preciso de
espelho de olhos. Vamos falar um pouco aqui das figuras de linguagem no barroco. As figuras de estilo, as figuras de linguagem, mais como nos textos barrocos, reforçam a tentativa de aprender a realidade por meio dos sentidos. Observe, metáfora. É uma comparação implícita. Tem uma comparação ali, certo? Então, tem como exemplo o trecho a seguir, escrito por Gregório de Matos. Vamos observar. Se és fogo, como pássaro brandemente. Se és neve, como queimes, como porfim. Quando ele diz assim, se és fogo, ele está comparando. Se tu és fogo, é como se fosse isso. Tem uma palavra aqui implícita para poder gerar comparação. Ele está comparando algo com fogo, certo? Então, se tu és fogo, como pássaro brandemente, aí compara com neve. Se tu és neve, como queimes, como porfim. Então, a metáfora está implícita, né, nessa parte, desse trecho, dessa obra de Gregório de Matos. A antítese reflete a contradição do homem barroco, né? Seu dualismo revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Observe-se que o texto do Manuel Botelho de Oliveira, no qual é descrito a ilha, salientando seus elementos contrastantes. Então, pessoal, vamos ver aqui. Vista por fora, é pouco apetecida, porque aos olhos, por feia, é parecida. Porém, dentro, habitada, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e delustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Então, pessoal, a antítese é a contradição, certo? Se você observar dentro desse trecho, com a palavra feia, bela, delustrosa, formosa, é cheio de contradições. Porque aos olhos por feia é parecida. Aí, lá na frente tem, é muito bela, muito desejada. Bela e feia é contradição, certo? Deslustrosa, lá no final, é como uma concha tosca e deslustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Deslustrosa e formosa são contradições. Então, aqui é o exemplo. É claro que a linguagem literária, a gente tem que reconhecer que é uma linguagem complicada. Então, tem que ter a leitura, tem que ter tem que prestar atenção, realmente tem que ser lido uma vez, duas, três, até realmente entender o texto, o que ele está passando. Paradoxo corresponde à união de duas ideias contrárias também, só que lá. Antítese são palavras contraditórias. O paradoxo é a união de ideias, é a união de duas ideias contraditórias, certo? Então, tem que ter uma ideia no texto e tem que ter a outra ideia contrária. Convertido. Então, pessoal, deixa eu tentar explicar essa parte do paradoxo das ideias contrárias. Quando você tem incêndio demais, aí tem de água de fato disfarçada. Tem uma contradição aqui na ideia, como é que você tem
incêndio em mares, aí você joga água disfarçada, entendeu? Não sei se deu para captar. E rio de neve em fogo convertido, né? Você tem um rio de neve, aí você converte em fogo. É outra contradição, são ideias contraditórias. Como é que você tem um rio de neve em fogo convertido? É uma linguagem muito complicada, essa parte de literatura, essa leitura, mas você lendo uma, duas, três vezes, você vai conseguir identificar esses paradoxos, essas notícias, né, essas metáforas que são presentes nos textos literários. Vamos para frente. Hipérbole traduz ideia de grandiosidade. Na minha opinião, uma das figuras de linguagem, figura de estilo mais fáceis de ser identificada no texto, certo? Porque é tudo que é exagero, tudo que é exagerado é hipérbole. Então, traduz a ideia de grandiosidade, né? Pompa. Vamos ver um exemplo do Gregório de Matos. É a vaidade, faz nesta vida, a rosa que da manhã lisonjeava, púrpuras mil, uma lição dourada, airosa onda arrasta presumido. Nesse trecho, pessoal, só tem um exagero. Mil, púrpuras mil. Quando você fala púrpuras mil, é um exagero, certo? Mil, quando você fala mil, é muita coisa. Então, está exagerado. Tá? Então, nesse trecho, só tem realmente essa parte que traduz uma ideia de grandeza, né? De grandiosidade, de ponto de exagero, certo? Então, você fala púrpuras mil, você está exagerando, você está engrandecendo. É o exemplo aqui da IPE. Prosopopeia também é algo fácil de ser identificado na literatura barroca. Personificação de seres animados para dinamizar a realidade. Observe um texto escrito por Pai do Oliveira. No diamante, no leão, no sol, no excesso de luz. Então, o pessoal falou. No diamante, diamante pode até agradar alguém, porque se for um presente é bom. Mas ele deu, né, aqui ele personificou os seres inanimados, certo? Ele é o diamante, o cedro, certo? A águia, o leão, ele diz que no leão o generoso, um leão generoso, o sol, o excesso de luz, certo? Então, quando você vê em textos literários essa parte de seres inanimados, de dinamizar a realidade, certo? De personificação, que é essa parte de dar vida a seres inanimados, vamos dizer assim, certo? Então, essa parte é prosopopeia. Falar um pouco aqui, pessoal, do barroco no Brasil, certo? A gente estava ali no contexto histórico do barroco europeu, falou um pouco das características do barroco em si, que é o barroco no geral, tanto fora quanto no Brasil. E agora a gente vai entrar um pouco no barroco realmente no Brasil. O barroco iniciou no Brasil no século XVII, né? No final do século XVII, e entrou no século XVIII. O Brasil era uma colônia portuguesa, os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os índios, os povos indígenas, para contribuir com o processo colonizador, certo? E se intitularam e se utilizaram do barroco para isso. Deixa eu contar aqui. Do barroco para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura
e na estatuária dos conventos e igrejas. Então, no Brasil tem muito isso, né? Tem muito o legado lá do barroco, que ficou nas imagens, nas igrejas, nas estátuas, né? As estátuas, monumentos criados, feitos aqui no Brasil. Um detalhe importante dessa época, também chamada de século do ouro, refere à exploração do minério em Minas Gerais, certo? Que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país, pois lá muitas jazidas de ouro, jazidas de ouro, foram encontradas. Isso contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da arte naquela religião, ou naquela região. O barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas, portugueses durante o período colonial, que a gente falou agora há pouco. O objetivo principal era catequizar os índios. Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico, então, pessoal, o estilo artístico próprio do território brasileiro, mesmo sendo influenciado, né, tendo a influência de Portugal, o Brasil por ser colônia, não ser ainda um país independente. Isso porque naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas, certo? Os portugueses exibiam o luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravidão dos negros e a perseguição aos índios. O barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuária, até os dias de hoje, em muitas cidades brasileiras, exemplo, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife. Os autores mais importantes, pessoal, do barroco no Brasil são eles: Bento Teixeira, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. São os que vão mais aparecer. É claro que existem muitos outros, mas esses são os principais autores, né, do barroco no Brasil. Vamos falar um pouco aqui das artes, né, barroco no Brasil, só uma breve explanação. Então, muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além das pinturas e esculturas, existem até hoje como legados do barroco no Brasil. São consideradas, inclusive, né, os edifícios sacros são um destaque da arquitetura barroca no Brasil. As primeiras construções foram levantadas na cidade de Olímpia, de Salvador, ainda na metade do século XVI. Eram utilizadas técnicas bem rudimentares, como a técnica do pau a pique, que consistia no entrelaçamento de madeiras fixadas no solo, com vigas horizontais, geralmente de bambu. Era uma arte, né? Era uma arquitetura bem feita, bem rústica, bem feita. Em seguida, passaram a ser erguidas em alvenaria, adobe e taipa. As igrejas possuíam frontões retangulares, forma triangular, que decoram o topo da fachada, sobre bases retangulares. Grande parte desses edifícios foram destruídos no período da invasão holandesa. Minas Gerais detém o maior acervo do barroco no Brasil, com construções ricas, detalhes e elementos cobertos por uma camada de ouro. Também eram utilizadas cores fortes, figuras de anjo e altares de madeira. A pintura barroca expressava o momento enfrentado pela Igreja Católica e a sua necessidade de se aproximar dos fiéis após a Reforma Protestante. Inicialmente, a pintura era trazida de Portugal, feita em azulejos, e descrevia passagens da Bíblia.
No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque o primeiro plano superdimensional e elementos de plano de fundo reduzidos, características que davam aos devotos a sensação de proximidade com Deus. Eram muito utilizadas as cores azul, vermelho, dourado e o claro escuro. A reação ao classicismo naquele período da Reforma Protestante, a Igreja Católica da Contra-Reforma tentava se refazer as monarquias absolutistas, buscavam se auto-afirmar, ostentando exemplo disso são os grandes teatros, igrejas e palácios construídos na época com o objetivo de causar um impacto na sociedade. Católico e monárquico, Portugal adotou essa estética barroca e a levou ao Brasil, cerca de 100 anos após o início da colonização. Quando o território brasileiro crescia com o surgimento das suas primeiras vilas, nessa época a escravatura foi instaurada e os índios demonstravam resistência à expansão da colonização. Dessa forma, o barroco no Brasil expressou todas essas contradições e tensões. A técnica rudimentar utilizada pelos escravos e índios, principalmente nas artes plásticas, levou o barroco no Brasil a ser considerado pobre quando comparado ao europeu. Porém, para muitos estudiosos, foram essas características que deram originalidade às obras barrocas nacionais. Então, pessoal, aqui o que ele está dizendo é que a origem brasileira, né, é humilde, é uma origem pobre. E foi isso que deu essa característica, essa diferença, né, do barroco do Brasil para o barroco europeu. O barroco com pessoas lá, estilo, pessoas ricas, né? E aqui negros, escravos, indígenas. Então, era uma população pobre, uma população diferente do europeu. Por isso, essa originalidade. Já as esculturas eram consideradas símbolos de devoção e se difundiram em parte do litoral e interior brasileiros, sendo encontrados tanto nas casas como nas igrejas, assim como na pintura. As primeiras obras estatuárias barrocas foram importadas de Portugal. Com o decorrer do tempo, beneditinos e franciscanos passaram a ensinar a arte de esculpir o barro, enquanto os índios aprendiam com a técnica no barro com os jesuítas. Aí vamos lá os principais nomes do barroco no Brasil, que eu já falei um pouco atrás, mas aqui a gente vai explicar um pouco de cada um deles. O poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira, né, é considerado o marco inicial do barroco no Brasil, em 1601. O artista exalta suas 94 estrofes, o terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Outro destaque da literatura barroca foi Gregório de Matos. Esse é podemos dizer que é o mais conhecido na literatura barroca. Quando a gente fala em barroco, a gente tem que lembrar de Gregório de Matos. Isso é algo que já está entranhado, sabe? Falou em barroco, Gregório de Matos. Conhecido como Boca do Inferno, pelas críticas, porque
porque ele não prezava palavras, né? As críticas da igreja, assim, a crítica à religião, né? Era isso dele, ficou conhecido como Boca do Inferno, pelo estilo irônico, né? Utilizado nas suas poesias religiosas, satírica, lírica e erótica. Ele era considerado um dos maiores poetas do barroco do Brasil. Salva aí na mente, Gregório de Matos, um dos maiores poetas do barroco no Brasil. Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, é conhecido como o maior expoente das artes plásticas barrocas, certo? Utilizando-se de características do rococó e estilos clássicos e góticos. Ele usava como material de suas obras a pedra-sabão e a madeira. Em suas inúmeras obras estão a Igreja de São Francisco de Assis e de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matozinho. Então, Antônio Francisco de Lisboa era o cara que fazia a arte aqui no Brasil. Profissional que fazia. Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, como era chamado, também foi um dos maiores e um dos mais importantes artistas do barroco no Brasil. Ele buscava inspiração nas gravuras e estampas missais para suas pinturas e possui obras espalhadas por diversas cidades mineiras. O livro Música do Parnaso foi o livro do primeiro autor nascido no Brasil a publicar versos no estilo barroco, Manuel Botelho de Oliveira. A obra reunia poesias escritas em diversas línguas, como castelhano, português, italiano e latim. O frade Francisco Manuel da Santa Maria de Taparica ganhou relevância na poesia barroca com Eustáquios e Descrição da Ilha de Taparica. Em suas obras destacam-se a descrição do inferno e a destruição de Jerusalém. Então, pessoal, vamos aqui só umas 4, 5 questões, só para a gente, sabe, dar uma aquecida aí na memória em relação ao barroco. Então, aqui é uma questão, a gente vai ler esse trecho de Gregório de Matos, certo? E vai tentar identificar nas alternativas da frente características do barroco. Eu vou ler aqui: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abraças escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando crista em chamas derretido. Se és fogo, como passas grandemente, se és neve, como queimas com porfia. Mas aí quem andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então, pessoal, vou repetir mais uma vez. Um texto literário tem que ser lido várias vezes. Isso para ter um melhor entendimento, para começar a esclarecer, abrir a mente da pessoa que está lendo. Porque você lê uma vez, você não entende nada. Você lê uma segunda vez, já melhora, mas ainda não deu. Uma terceira vez já vai melhorar bastante. E conforme você vai lendo, você vai identificando, você vai
você vai, primeiro, identificando figuras de linguagem, você vai identificando elementos contraditórios dentro do texto, exagero, certo? A gente vai ver uma hipérbole, a gente vai ver uma antítese, a gente vai ver um paradoxo, a gente vai perceber uma metáfora. Então, a gente vai identificar várias características do barroco, quando a gente conseguir entender o texto, ler e ler novamente. Eu vou ler mais uma vez, só para tentar melhorar o entendimento. Vamos lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, tu que em um peito abraças escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando o fogo de cristais aprisionado, quando Cristo em chamas derretido, se és fogo, como passas grandemente, se és neve, como queimas com porfia. Mas aí, quem andou a noite imprudente, dois para temperar a tirania. Como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se achando frio. Então, pessoal, eu vou identificar só em relação às figuras de estilo, que a gente falou mais atrás, quando a gente fala aqui, se és fogo, que a gente também falou, tinha essa parte dessa frase lá em outro slide mais atrás. Então, se és fogo, se tu és fogo, aqui é uma comparação, está comparando algo com fogo. Então, aqui a gente tem uma metáfora, se tu és fogo, se tu és neve. Aqui a gente tem uma metáfora. Quando fogo em cristais aprisionado, aqui você tem duas ideias contraditórias. Né? A gente tem um paradoxo, que são ideias contraditórias. Quando Cristo em chamas derretido, também contraditórias. Né? E tem outras no meio da frase. Então, vamos para as alternativas. Deixa a gente voltar aqui. O texto pertence a Gregório de Matos, apresenta as seguintes alternativas, características. Então, a gente tem que identificar aqui, entre A, B, C, D e E, as características lá do barroco. Letra A. Trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da sensualidade e do resfriamento, antítese clara disposta em ordem direta. Pessoal, o que a gente falou antes? Trocadilhos, nada a ver. Predomínio de metonímias, a gente nem falou em metonímias nem símiles. Dualidade temática da sensualidade e do resfriamento, essa aqui sim faz parte. Agora, quando tu fala em antítese claras, não. As antíteses são, como é que se diz? Elas são implícitas, elas não estão lá para você ver. Então, a antítese você vai entender, sempre ela vai estar implícita na frase. Então, letra A está fora de cogitação. Vamos para a letra B. Sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo. Não, nós estamos falando do barroco, certo? A qual o autor buscava imitar predomínio de metáforas e de antítese, temática da fugacidade do tempo e da vida. Essa é a verdade, temática da fugacidade do tempo e da vida. Faz parte do barroco. Já a sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo, não. O autor buscava imitar também, não. Predomínio de metáfora e de antítese, verdade também. Mas, quando você fala em sintaxe, a segunda ordem lógica não faz parte. Então, a letra B também está fora. Então, vamos para a letra C. Dualidade temática da sensualidade e do resfriamento, verdade. Construção sintática, dossimétrica sucessiva, verdade. Predomínio figurativo das metáforas, verdade.
pares antitéticos que tendem para o paradoxo. Também verdade. Até aqui a C está 100% verdadeira. Vamos para D. Técnica naturalista, simetria total de construção, ordem direta e inversa, imagem para o seu romantismo. Nada a ver com a nossa pergunta, né? Nada a ver com o barroco. Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe, preciosa, evidente no uso das antíteses, do anacoluxo, das alegorias. Também nada a ver, pessoal. Então a resposta nossa é letra C, certo? Que pertencente a Gregório de Matos, todas as seguintes características, certo? Então, a nossa resposta é dualidade temática da sensualidade do resfriamento, construção sintática simétrica por simetria sucessiva, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. Então, nossa resposta é letra C. Então, pessoal, a letra C está dizendo que podemos perceber, a partir da análise da poesia, Lágrimas de Amor, Fogo e Neve, o dualismo barroco presente nos versos de Gregório de Matos, através da mistura de religiosidade e sensualismo, misticismo e erotismo, valores terrenos e aspirações espirituais, ideias dispostas por meio de metáfora, especialmente com o uso de paradoxo. Vamos aqui para uma segunda questão, certo? Deixa eu só dar uma mexida aqui e aqui. Sobre o cultismo e o conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco. Assinale a alternativa incorreta. Ele está pedindo aqui a alternativa incorreta. Então, nós vamos ter 4 alternativas corretas e uma incorreta. Letra A. O cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáfora. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. Verdade, pessoal. O cultismo opera através de analogias sensoriais. Verdade, valorizando a identificação de seres por metáfora. Verdade também. O conceptismo valoriza a atitude intelectual e a argumentação. A letra A está verdadeira. O cultismo e o conceptismo, letra B. O cultismo e o conceptismo são parte construtiva do barroco, que não se excluem. Possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto 2 elementos. Também é verdade, é possível. Letra C. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem, pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. Já o conceptismo valoriza a atitude intelectual, verdade, que se concretiza no discurso pelo emprego de sofisma, silogismo, paradoxo, etc. Também é verdade a letra C. Vamos para a letra D. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi Padre Antônio Vieira. Opa! Aqui está o erro, porque Padre Antônio Vieira não é cultista, e sim conceptista. Então, a letra D é a resposta nossa, a resposta é incorreta. O sermão da sexagésima propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Vamos ver a letra E. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Gongora e Marini. E o conceptismo de Quevedo foi o que maior influência deixou Gregório de Matos. Então, essa também é verdadeira. E o erro está só aqui quando disse cultismo, que Padre Antônio Vieira é o defensor primordial aqui do cultismo, da ardente
e não, ele é conceptista. Então está aqui a alternativa D, Padre Antônio Vieira é conceptista e não cultista. Vamos para uma próxima aqui, a alternativa que apresenta as principais características do barroco, certo? Racionalismo, universalismo, perfeição formal, presença de alternativa, deixa eu ler de novo, a alternativa que apresenta as principais características do barroco. Vamos para a letra A, racionalismo, universalismo, perfeição formal, presença de elementos da mitologia greco-latina e humanismo, né, pessoal? E nada a ver com característica do barroco. Então vamos lá. Pastoralismo, bucolismo, letra B, nativismo, tom confessional, espontaneidade dos sentimentos, exaltação da pureza, também, pessoal, nada a ver, da ingenuidade e da beleza, nada a ver com o barroco. Letra C, preocupação formal, presença por tema descritivo, objetivismo, apego à tradição clássica e vocabulário culto, nada a ver também na letra C. Letra D, subjetivismo, individualismo, eurocentrismo. Pessoal, não tem o presente do barroco, é o teocentrismo, que é o Deus, né? A valorização lá da igreja. Quando você fala em teo, né? O teocentrismo tem a ver com a religião. Patriarcalismo e nacionalismo acerbado também não. Então vai sobrar a letra E mesmo, que é o apelo religioso, o misticismo, o erotismo, castigo com decorrência do pecado, a gente leu isso, a gente falou sobre isso, fugacidade da vida, que sempre vai aparecer, e instabilidade das coisas. Então a letra E está 100% correta. Alternativa E. Aqui vamos para a exaltação da forma, o culto à linguagem, permeia por metáforas entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval. São só falou sobre isso. Então a resposta certa é a letra D, dentro do classicismo, a Carivão aqui, a gente falou só do barroco, que é a nossa aula de hoje. Então, alternativa D, o barroco caracteriza-se fundamentalmente por ser uma expressão de conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, estabelecendo assim um paradoxo entre a fé, o espiritual e o material. Vamos lá para uma próxima questão, pessoal. Assinale a alternativa quando o texto apresenta características próprias do barroco no Brasil. Vamos lá para a letra A. Pequei, Senhor, mas não porque da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta a vós tirar tanto pecado, abrandar-vos desde um só gemido, que a mesma culpa que vos há defendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Está pedindo aqui, assinale a questão cujo trecho apresenta característica própria do barroco no Brasil. Então, pessoal, aqui essa letra A é só característica do barroco, certo?
não tem nenhuma frase aqui que não esteja dentro do barroco. Então, vamos passar para a letra B. A letra A está totalmente certa. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida. Descontente, repousa lá no céu eternamente. E vivem cá na terra sempre triste, se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta cida se consiste. Não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Pessoal, não vou ficar lendo todas as frases, certo? Porque a linguagem literária é complicada. Então, a gente vai pegar realmente aqui a alternativa A, que é a nossa resposta certa. Vou tentar explicar para vocês aqui um pouco do que tem nessa alternativa, que demonstra que faz ela ficar certa. Pequei, Senhor, certo? Quando você fala isso, você está levando a religião, já está pensando, já está, né, lamentando. Quando você fala em vulgacidade da vida, você está, né, aqui expressa isso, você está se lamentando ao Senhor, tentando justificar um pecado que você fez. Então, isso é muito presente na literatura, né, nas características do barroco no Brasil. Aí de vossa alta clemência me despido, certo? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele sempre está se implorando, né? Implorando para ser perdoado, né? Botando a fé acima de tudo. Se basta vos ir tanto pecado, abrandar-me sobejas um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, sempre é um lamento, é um pedido. Então, isso aqui faz muito parte quando você vê esse lado da religião dentro da literatura barroca. Então, a resposta é a letra texto do poema aí, a Jesus Cristo, Nosso Senhor, de Gregório de Matos. Observa-se a lírica religiosa que obedece os princípios fundamentais do barroco, com a alusão a temas como o amor de Deus, a culpa e o arrependimento. Considere as seguintes alternativas, as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. Conflitos, verdade, paradoxo, contrastes, isso é verdade, que convivem intensamente na unidade da obra. A alternativa 1 aí é a opção 1, é verdadeira. Vamos para 2. O conceptivo e o cultivo expressões da poesia barroca apresentam o imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. Não é verdade, né, pessoal? O conceptivo é uma linguagem mais rústica, né? Uma linguagem diferenciada, e não é igual ao conceptismo. O conceptismo é uma linguagem mais culta também, uma linguagem diferente. Não tem nada a ver com pastoras e ninfas, sendo povoado por pastoras e ninfas. Então, a alternativa 2 não está correta. Vamos para a alternativa 3. Deixa eu ver aqui, pessoal. Alternativa 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. A oposição entre reforma e contra-reforma. Verdade, pessoal. Entre reforma, que é a reforma protestante de Martinho Lutero, foi criticando a doutrina da igreja, né, no plano. E a contra-reforma expressa, né, a igreja procurando mais fiéis, expandindo mais a fé cristã
e pressionando aqueles que tentavam se desviar da fé, né, para voltar a continuar na igreja. Então, é a mesma coisa que fala no dilema de Barroco, né, na literatura barroca. Então, os mesmos dilemas do Barroco, isso aqui é verdade. Então, a alternativa certa é a letra D. A opção 1 e a opção 3 estão corretas. Tem outra questão, pessoal. Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente na que eram ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, deixa eu tirar aqui para poder ver, nos púlpitos, nas salas de aula, na reunião, nos catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, 10 milhões de palavras ditas com reforço de pensamento. Vou botar aqui, pensamento, poucos ou nenhuma delas havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O homem igual a si mesmo. Essa Ana Miranda, Boca do Inferno. Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira. Então, trata-se letra A, gongorismo caracterizado pelo jogo de ideias. Não, pessoal. Letra B, cultismo caracterizado pela expressão da sonoridade das palavras. Também não. Cultismo caracterizado pelo conflito entre fé e razão. Não. Conceptismo caracterizado pelo vocábulo preciosista e pela exploração de aliterações. Também não, pessoal. A resposta certa é a alternativa é conceptismo, que é caracterizado pela exploração das relações lógicas de argumentação. O padre Antônio Vieira tinha como seu estilo literário o conceptismo, como teve até aquela alternativa lá, aquela questão que a gente viu que falava que o padre Antônio Vieira era cultista. Não, ele é conceptista, cujo objetivo é convencer as pessoas através da argumentação. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Até uma próxima aula. Espero que eu tenha esclarecido um pouco do que é desse mundo barroco, né? dessa escola literária, dessa arte, dessa arquitetura, desse estilo diferenciado que o barroco tem. Então, a gente vai ter próximas aulas, certo? Essa foi a primeira e eu espero que tenha sido produtivo. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.